faz essa pergunta fundamental. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Celebremos em comunhão com os vocacionados aos ministérios e serviços diversos na nossa comunidade. Acolhemos a procissão de entrada com o nosso canto. 544. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai.
Deus Trino de amor. Eu desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós somos pequenos diante de Deus, necessitamos dele, e mais do que isso, necessitamos do seu perdão, da sua misericórdia. Por isso, incline agora a tua cabeça, feche os teus olhos e te coloque na presença de Deus para pedir perdão de nossas faltas. Um coração humilde é o coração que agrada o nosso Deus. Por isso, na misericórdia infinita do Senhor, queremos derramar os nossos corações diante dele para suplicar o perdão sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa comunidade. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos cantando a Deus por nossa vida, comunidade, louvemos ao Senhor. Número 82. Oremos. Coloque a mão no coração
e apresente as tuas intenções para o Senhor nosso Deus. E nós queremos rezar nesta celebração, 7º dia de vida em Deus de Antônio dos Passos Costa e de Pedro Paulo Costa. Rezemos por seus familiares, amigos, para que o Senhor aumente a nossa fé, aumente a sua fé, a esperança na vida eterna. Rezemos também nessa celebração pelas vocações e, sobretudo, nesse final de semana, pelas vocações leigas, para que o Senhor desperte mais e mais nessa comunidade mais lideranças, mais pessoas que possam ajudar nas diversas pastorais, nos diversos carismas e, sobretudo, como catequistas. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobino, o administrador do palácio: eu vou te destruir o posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliasim, filho de Eusias, e eu vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa. Porém em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono da glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a vossa obra. Ó Senhor, Vossa bondade é para sempre. Completai em mim a vossa obra. Ó Senhor, de coração vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante os vossos templos vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a vossa obra. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Porque naquele dia eu levei e vos me escudastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade para sempre, completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olhos pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. O Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada em obras essa obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. A profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e é para ele. E a ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Aclamamos o Santo Evangelho número 124. Bendita a palavra. Esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendita a palavra do Senhor. Bendito venha com amor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia em que os discípulos fazem a experiência com a pessoa de Jesus. E por isso o Evangelho hoje nos faz uma pergunta: quem é Jesus para nós? É muito fácil: Jesus é o Filho de Deus. Resposta pronta, de cabeça, não precisa ler cor e salteado. Se não soubesse, a gente dá uma sopa, Mas mais do que responder de cabeça, é preciso fazer uma profunda experiência com Jesus. Vejam que quando Jesus pergunta para os discípulos: o que o povo anda dizendo sobre mim? E eles começam a responder. Alguns dizem que tu és o profeta Jeremias, aquele profeta, aquele outro, isso, aquilo. Mas ninguém diz que ele é o Filho de Deus. Não é diferente hoje, 2000 anos depois. Olhando as mais diversas religiões, por exemplo, para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta, nada mais que isso. Para os judeus, Jesus é um homem, um sábio, foi um homem muito inteligente, que pregou Deus, mas porém que morreu, acabou e pronto. Para nós cristãos, ele é o Filho de Deus. Mas nós precisamos dar um passo além. E aí Jesus pergunta: e para vocês, quem diz que eu sou? Ninguém fala nada. Pedro responde por aquilo que ele experiencia. Ao longo dos anos da caminhada com Jesus, ele constata: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Por isso que, na nossa experiência de fé, nós já quantos anos estamos nessa caminhada? Nós até estamos branqueando o cabelo, já estamos perdendo o cabelo, vindo todo domingo na igreja. Quem é Jesus para nós? Nós não podemos apenas nos
acostumar ou apenas dizer, não, ele é o Filho de Deus. Qual é a minha experiência? Qual é a experiência que eu faço com Deus? Ou eu não tenho experiência nenhuma? Eu falo daquilo que os outros falam, então eu escutei, disseram que ele é o Filho de Deus, e porque disseram eu digo também. Ou eu digo que ele é o Filho de Deus, ele é o enviado do Pai, ele mudou a minha vida, ele faz diferença na minha vida, faz diferença na minha comunidade, faz diferença na minha família, e por fazer a diferença, eu constato que ele é o Filho de Deus, porque ele opera maravilhas na minha vida. Ou é só porque eu aprendi na catequese que ele é o Filho de Deus? Claro que o primeiro passo é a gente ouvir. Aqueles que estão na catequese, aqueles que estão caminhando, as crianças, os adolescentes. Claro que o primeiro passo é ouvir, mas depois eu não posso ficar só no ouvir. Eu preciso dar um passo além, um passo com as minhas próprias pernas e constatar de que esse Jesus é realmente o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história, é o meu Salvador, e para Ele eu tenho que dar a minha vida. Essa é a experiência que Jesus quer que nós façamos. A gente não precisa fazer uma experiência apenas como alguns fazem. Para alguns, Jesus é só um revolucionário. Para alguns, Jesus é apenas um grande homem. Para alguns, Jesus é mais um entre tantos. Para nós não pode ser assim. Tem que ser um diferencial. Afinal de contas, se não for a diferença na nossa vida, perde todo o sentido de nós estarmos aqui hoje. E é porque Jesus faz a diferença na nossa vida é que nós estamos aqui, nos reunimos em seu nome. Mas é importante perceber e entender que são diversos lugares onde eu posso fazer a experiência com Jesus. Claro que em primeiro lugar, o lugar essencial, o lugar mais maravilhoso onde eu faço a experiência com Jesus é na celebração eucarística, é participando da mesa eucarística. O segundo lugar que eu posso fazer a experiência com Jesus é com a sua palavra, ouvindo, tendo contato, mergulhando no livro sagrado, tendo intimidade com esse livro. Aliás, São Jerônimo diz assim: ignorar a Bíblia, ignorar a Escritura, é ignorar o próprio Cristo, que se faz presente nas pessoas, que se faz presente na Eucaristia. Ignorar não dá confiança para isso aqui, jogar de canto. Isso aqui não é importante, ou a Bíblia que vocês têm na casa de vocês, isso não é importante. É a mesma coisa que ignorar o Jesus que vocês comunham na Eucaristia. O Jesus também se faz presente na comunidade, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio de vós. Essa é a certeza nessa noite, de que Ele se faz presente aqui, no meio de nós. Ele está nessa comunidade, Ele reina nessa comunidade. Como diz o canto, podes reinar, Senhor Jesus, assim. E assim vai, e assim vai acontecer. Pode reinar, Senhor, agora. Aqui é o teu lugar, é aqui que tu fazes morada, é aqui que Deus quer fazer morada. Nós às vezes criamos tantos obstáculos, tantas dificuldades para se encontrar, se relacionar com Deus. Achamos um Deus tão longe quando Ele está tão perto de nós. Santa Agostinho que tem uma frase que diz assim: olha Jesus, olha Deus, eu te procurava em tantos lugares, eu te procurava lá, aqui, colar, e tu estavas dentro de mim, tão perto de mim que eu nem conseguia perceber que tu estava perto de mim. Deus estava tão dentro do meu íntimo que eu não percebi. Somente quem é sensível, quem possui a sensibilidade, é que consegue perceber os sinais de Deus, como ensinou a nossa grande amiga, que Deus se manifesta nas pequenas coisas. E não é assim na nossa vida. Na singeleza das coisas, nas palavras simples, nos gestos simples, nas pessoas que nós encontramos na nossa vida, que nos dizem uma palavra, nos dão uma mão e que marcam profundamente a nossa experiência. Ali também é o lugar de fazer a experiência com Jesus. Então vejam, amados e amadas de Deus, que quantos são os lugares para fazer essa experiência com Deus? Aqui, hoje, nessa noite, é um lugar.
E quem faz a experiência com Deus sempre muda de vida. Quem faz a experiência com Jesus não continua a mesma coisa, não continua a mesma pessoa, não continua com os mesmos pensamentos, não continua com os mesmos gestos. Muda de vida e muda radicalmente. Muda o jeito de pensar, de fazer, de trabalhar. Por isso, essa é a pergunta. Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Vocês já fizeram uma experiência com Jesus realmente de coração? Eu, Gabriel, já fiz a experiência? Ou será que eu estou com 80 anos e não fiz a minha experiência ainda? Tem gente que morre e não faz experiência com Jesus. Acha que faz, acha que fez, mas não fez ainda. Não percamos a oportunidade de nos encontrarmos com Ele. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu os pecados, foi crucificado e morto e sepultado, desceu ao mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, gloriado e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos os nossos pedidos a Deus e após cada prece, após cada súplica, vamos rezar. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Abençoai, Senhor, o Papa, os bispos e presbíteros, para que saibam administrar com a felicidade a vossa igreja. Vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Conduze as autoridades para que sejam defensoras dos pobres e necessitados. Vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Iluminai vosso povo, que sempre reconheça em Jesus o Messias, Salvador. Nós pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Fortalecei cada um de nós, para que sejamos fiéis seguidores de Jesus e comprometidos com o seu reino. Nós pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Concedei a alegria do Evangelho a todas as vocacionais, para que os ministérios de serviço da comunidade nos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe. Enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe. Enviai, Senhor, operários e operárias para a vossa messe. Pois a